Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 9. Quero essa noite falar sobre o encontro de Jesus com a multidão. Essa manhã nós falamos sobre o encontro de Jesus com Simão o Cirineu. E agora vamos falar sobre o encontro de Jesus com a multidão. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10. Todos achamos? Amém. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém. O encontro de Jesus com a multidão. Não sei você, eu sou profundamente agoniado com lugar fechado. Eu já disse isso aqui uma vez. Algumas pessoas diagnosticam isso como claustrofobia. Tem algum claustrofóbico aqui entre nós? Não é possível, saiu de moda essa doença? Pode, é a hora, é a sua vez, se liberte. Aleluia, se liberte. É terrível estar num ambiente em que você se vê imóvel, diante de um espaço apertado ou da quantidade de gente. Eu me lembro, há uns anos, eu fui numa cidade aqui do Brasil que tem serviço de metrô. E eu precisei pegar o metrô. E era um horário de pico. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de abrir uma lata de sardinha. Era mais ou menos assim, imprensado que estava o povo dentro do metrô. Eu não tinha outra opção. Era entrar ou não chegar onde eu tinha que chegar. E eis que eu entro, aquela multidão apertada daquele metrô. Eu consigo furar a pista. Eu nunca me esqueço, na hora que a porta estava fechada, eles empurraram um homem para dentro assim, para ver se a porta fechava. Meus irmãos, lá pelas tantas, eu desmaio. Eu desfaleci. Eu comecei a suar, minha pressão baixou, eu desfaleci. Eu não caí porque não dava para cair. Tinha uma pessoa atrás de mim, tinha uma pessoa na minha frente, tinha uma pessoa do meu lado, que creio naquele dia olvidou-se de tomar um banho e tinha uma pessoa do outro lado. E eu, desfalecido pela misericórdia de Deus, não caio rente ao chão devido às pessoas que me circundavam. E eu me lembro que, quando foi chegando lá pelas últimas estações, a pessoa que estava comigo foi me balançando e disse: você está bem? Eu estou ótimo, porque filho de Deus tem que estar ótimo o tempo todo. A gente desmaia e fica bem para a glória do Senhor Jesus. As multidões têm essa capacidade de inebriar a nossa vista. A pessoa numa multidão pode ter várias reações. Por exemplo, o efeito de manada.
Se você estiver numa multidão, numa espécie de protesto e entrar, você não sabe nem pelo que protesta, mas você está no meio da multidão. Se no meio dessa multidão alguém começa a brigar e começa a fazer coisas ofensivas, você vai no meio. Via de regra, a multidão tem essa capacidade de aglomeração de massa, de aglomeração de costumes, de fazer com que as pessoas se apropriem do gesto das outras pessoas. Jesus está aqui diante de uma multidão. Aliás, quanto mais o seu ministério se aprimorava, quanto mais Jesus avançava nos seus 3 anos ministeriais, fazendo milagres, fazendo prodígios, pregando o evangelho do reino, libertando os cativos de Satanás, trazendo cura às pessoas enfermas, mais as multidões se aglomeravam até Jesus. E esse texto diz isso, versículo 11, que as multidões, ao saberem, começaram a seguir Jesus. E seguiram Jesus. E estavam tão encantados, estavam tão perplexados, os seus olhos estavam tão fixos nas palavras do Filho de Deus, porque há um testemunho da Bíblia Sagrada que Jesus não ensinava como os dirigentes da sinagoga, Jesus não ensinava como os fariseus, Jesus ensinava como quem vivia aquilo que ensinava. Aliás, ele é o autor da própria lei. E as multidões iam seguindo Jesus. E no episódio dessa noite, o dia está declinando, eles percebem que as multidões não estão indo embora, e chegou a hora de comer, chegou a hora de jantar. E alimentar uma multidão é um desafio extraordinário, uma multidão faminta, uma multidão no meio do deserto, debaixo do sol escaldante, uma multidão que está com fome. E agora Jesus se encontra com essa multidão e a demanda dessa multidão é a fome. Eles precisam comer. E nós percebemos nesse texto que já nessa altura, Jesus e os seus discípulos, eu não vou usar a expressão que eu usei de manhã, porque no texto da manhã cabia essa expressão, agora não. Porque quando Simão, o Cirineu, encontra Jesus, Jesus está exaurido nas suas forças. Aqui ainda não. Mas que Jesus está sobrecarregado de trabalho, ele está. Anote 3 textos da Escritura, que é o que acontece antes desse episódio. Primeiro, Mateus 14:14. Diz que antes desse episódio, Jesus curou enfermos. Um monte de gente doente, diz Mateus 14:14, que Jesus saiu curando essas pessoas. Lucas 9:11. Jesus prega sobre o evangelho do reino. Jesus conta parábolas do reino. Jesus anuncia o reino de Deus e a sua justiça. Marcos 6:34, Jesus chega a uma triste constatação de que aquele povo enorme eram como ovelhas sem um pastor. Então, depois de realizar prodígios, depois de pregar e depois de constatar que aquele povo é como que ovelhas sem pastor, chega mais uma demanda para Jesus. Qual é a demanda? Jesus, o dia já se declina e esse pessoal está com fome. Nós precisamos alimentar essas pessoas. E agora acontece um encontro entre a multidão e Jesus, e eu quero analisar esse texto, tentando entender com você o que acontece quando uma multidão encontra Jesus. Em primeiro lugar, quando você tem um encontro com Jesus, ainda que no meio da multidão, Jesus te concede a solução certa. Repare comigo o versículo 12. O dia começava a se declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão. Despede a multidão, para que indo às aldeias e os campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento. Diante da fome, nós temos algumas possibilidades de solução. A primeira possibilidade de solução é a possibilidade de solução que os discípulos apresentam. Os discípulos dizem: despede a multidão, nós não damos conta de alimentar esse povo. Então, o Senhor já curou quem tinha que curar, o Senhor já libertou quem tinha que libertar, o Senhor já fez um sermão absolutamente demorado, as pessoas já estão preenchidas por dentro, despede. Fome não é um problema nosso, nós viemos aqui pregar o evangelho do reino está pregado, quem tem fome tem pressa, então corra depressa e vá atrás da sua comida. Essa é a solução dos discípulos. Quando você lê a narrativa de João sobre esse texto,
Lá em João capítulo 6, verso 7, diz que Filipe olha para Jesus e diz assim: nem se nós tivéssemos 200 denários, nós conseguiríamos comida para esse tanto de gente. 200 denários era muito dinheiro. Porque você sabe que um denário era uma unidade monetária correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Por isso, 200 denários são 200 dias de trabalho. Vários meses de trabalho. Filipe então diz, João 6,7, nem se nós tivéssemos 200 denários, nem se nós tivéssemos muito dinheiro, nós conseguiríamos alimentar essa multidão. Então não tem jeito. André verifica um menino que também aparece aqui em Lucas, que tem 5 pães e 2 peixinhos, e ele diz, a única pessoa que no nosso raio de ação tem algum alimento é insuficiente. Então qual é a diferença de Filipe para André? É porque Filipe diz, é impossível. André diz, o que tem é pouco. Os discípulos dizem, despede as multidões, isso não é problema nosso, não dá para resolver. E Jesus diz, nós vamos resolver. Quem tem um encontro com Jesus, tem os seus problemas solucionados à maneira de Deus. Ninguém chega para Jesus e não tem resposta. Talvez a resposta não é o que você queira. Talvez a resposta não é o que você pensa. Talvez a resposta não é o que você imaginava. Mas quem se aproxima de Jesus tem solução. Ninguém vai a Jesus e fica sem solução. Você já pode ter ido a várias igrejas e essa é só mais uma que você encontrou. E não encontrou solução nenhuma. Eu tenho uma boa ou talvez uma triste notícia. Vai continuar sem encontrar. Igrejas não têm solução. Você pode ter encontrado vários pastores, gente que você olha e diz, isso é uma referência espiritual, e você assiste no YouTube, você recebe mensagem, você envia dinheiro, e essas pessoas não vão resolver, solucionar todos os seus problemas. Porque igrejas, estruturas, instituições, pessoas, pastores, líderes, padres, todos são incapazes de solucionar suas demandas por completo. O único que nesse mundo consegue solucionar as demandas de um ser humano se chama Jesus. Quem tem um encontro com Jesus, percebe que Jesus tem a solução adequada para as demandas da nossa alma, para as demandas do nosso corpo, para as demandas da nossa mente. Os discípulos dizem, despeça as multidões, e Jesus diz, nós vamos alimentar as multidões. Quem vem até Jesus tem resposta. Eu quero te encorajar nessa noite a ir até Jesus, a ir até o Filho de Deus que resolve, ir até o Filho de Deus que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, que tem poder de criar, que tem poder de agir, que tem poder de transformar. Mas em segundo lugar, ainda no final do versículo 12, quem tem um encontro com Jesus, faz do deserto uma escola e não um sepulcro. Quem tem um encontro com Jesus, faz do deserto uma escola e não um sepulcro. Olha o final do verso 12. Pois estamos aqui em lugar deserto. Você pode repetir essa expressão comigo? Pois estamos aqui em lugar deserto. O raciocínio dos discípulos não é ruim. O raciocínio dos discípulos não é desequilibrado. Nós não estamos aqui questionando a racionalidade dos discípulos. Talvez algum de nós possa questionar a fé deles, a racionalidade não. Faz sentido o que eles dizem. Nós estamos num lugar deserto, não tem mercado próximo, nós não temos dinheiro na sacola. Então dispersa as multidões. Aqui é deserto. E o deserto para nós pode significar algumas coisas. Primeira delas, o lugar da nossa morte. Deserto pode ser sinônimo de sepulcro. Deserto pode ser sinônimo da sua cova. Deserto pode ser sinônimo do fim da sua vida. Deserto pode ser sinônimo do fim dos seus projetos. Isso é um deserto. Ou você nunca ouviu, ou saindo da sua própria boca, ou de gente do seu ciclo íntimo, eu estou vivendo um deserto, eu estou passando por um deserto. O que é isso? Deserto é aridez, deserto é sequidão, deserto é falta de esperança. Deserto é você andar e não ver a vida avançando. E vem ano e vai ano, e passa dia e vem dia, e as coisas continuam como está. Você só vê areia, você só vê deserto, não tem oásis, não tem água, só tem sequidão. Então os discípulos chegam a uma conclusão, nós estamos num deserto.
E todos nós aqui, invariavelmente, passaremos por um deserto. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Não é se passaremos por um deserto, é quando passaremos por um deserto. A diferença é se esse deserto será para nós o local do nosso sepulcro, ou se esse deserto será para nós uma escola, uma pedagogia do eterno. Quem tem um encontro com Jesus não morre no deserto. Faz do deserto a sua escola. Faz do deserto um tempo pedagógico. Quem tem um encontro com Jesus, quando está no deserto, olha para cima e não pergunta por que eu estou aqui. Pergunta para que eu estou aqui. Quem está num deserto ao lado de Jesus sabe que esse deserto não é para cavar cova, esse deserto é sala de aula. A vida é uma professora às avessas. Porque na escola, você tem várias lições ao longo do bimestre. E depois vem a prova. A vida é o contrário. Primeiro tem a prova. E depois você aprende as lições sozinho, no famoso se vira. Primeiro a prova. A prova vem antes. E o deserto para nós, ele não é sepulcro. Ele é escola. Se você essa noite chegou a essa casa de oração, está enfrentando um deserto na sua vida, você pode sair daqui com duas opções, não existe uma terceira. Ou esse deserto será o seu sepulcro, ou esse deserto será a sua escola. Os discípulos chegam a uma conclusão: esse lugar é deserto. Agora Jesus pode fazer duas coisas com os seus discípulos. Primeiro, deixá-los morrer de fome. Segundo, mostrar para eles que até no deserto Deus multiplica, que até no deserto tem pão, que até no deserto tem peixe, que até no deserto tem dignidade. Em terceiro lugar, quem tem um encontro com Jesus... Agora, desculpa, gente, deixa eu insistir nisso aqui. Todos nós sempre teremos diante de um desafio de angústia a opção de enterrar ou de reviver, reavivar. Você diz assim: meu casamento morreu. Você tem duas opções: ou você enterra ou você pede para Deus ressuscitar. Agora, aqui nós somos o povo da ressurreição. Você me desculpe, eu não posso pregar outra mensagem. Eu não posso me acomodar aos seus ouvidos. Aqui nós cremos que quando uma coisa morre, Deus pode ressuscitar. Aqui nós cremos que se a sua família está à beira de uma cova, Deus pode tirar da cova. Aqui nós cremos que se o seu casamento está à beira de uma cova, Deus pode tirar da cova. Aqui nós cremos que se os seus negócios já está, a primeira pá de terra já entrou, nós cremos que Deus pode levantar. Quando uma coisa morre, ou você sepulta, ou você pede para Deus reavivar. Não sepulta a sua família, não. Não sepulta o seu relacionamento com seus filhos, não. Não sepulta a sua casa, não. Não sepulta os seus sonhos, não. Não sepulta os seus projetos, não. Coloca nas mãos de Jesus, porque Jesus é especialista em ressuscitar. Mas em terceiro lugar, verso 14, quem tem um encontro com Jesus, aprende a organizar a vida. Quem tem um encontro com Jesus aprende a organizar a vida. Sim, quando você tem um encontro com Jesus, devagarzinho, passo a passo, vez a vez, você vai organizando a sua vida toda. Olha a estratégia de Jesus, verso 14. Estavam ali cerca de 5.000 homens, uma multidão. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. 5.000 homens, tem ainda as suas senhoras, seus filhos. Jesus diz: multiplicando esse pão e botando aqui no meio, vai dar confusão. Assim, não precisa de uma hermenêutica aprofundada aqui não. Não precisa ser você não precisa ser teólogo não, para entender que se Jesus bota um cestão cheio de pão e peixe e 5.000 pessoas famintas, a fome ia deixar de ser problema. O problema ia ser violência. As pessoas iam querer comer primeiro. A gente gosta de ser
primeiro da fila. Você está com fome, você quer chegar logo. Chega no supermercado e você procura a fila menor, é lógico. Você não quer a fila maior. Você conta os dias para ser da fila preferencial. Quando a Ana engravidou, eu estava lendo a lei, e a lei não diz a partir de que momento da gestação uma pessoa começa a ser preferencial. Engravidou é preferencial. Então a Ana não tinha nem barriga. O José era uma substância informe. No ultrassom você via um negócio menor com uma bolinha de gude. Preferencial. Está na lei, irmão. Fila preferencial. Mulher gestante. Eu nunca me esqueço a alegria que eu tinha naquele tempo. Nós somos preferenciais. Dá até vontade de ser pai de novo. Vai para preferencial. A gente não gosta de fila. Ninguém gosta de fila. Ninguém gosta de esperar. Se Jesus coloca pão e peixe no meio daquele lugar, para o povo ir em cima, ia ser uma confusão. O que Jesus fala? Divida o povo de grupos de 50 em 50, e nós vamos distribuindo, 50 ali, 50 ali, 50 para lá, multidão para cá, multidão para lá, vamos resolver. Sabe por que Jesus está nos ensinando? Que nós precisamos de organização para resolver as demandas da nossa vida. Organizar o seu coração, organizar o seu tempo, organizar as suas expectativas. Porque tem coisas que nós temos como expectativa que precisa ser organizada na nossa mente, porque são coisas que não vão acontecer. Duas coisas. Primeiro, você não vai ser honrado o tempo todo. Aliás, quem muito quer honra é porque não a merece. Quem muito quer honra é porque não a merece. As honras da vida chegam despretensiosamente, quando você não está esperando. Bendito é aquele que é honrado sem esperar a honra. E às vezes a nossa expectativa é de muita honra na vida. Eu fui pregar num congresso de casais, e eu tomei um susto. Acabou o congresso, tinha um homem, e ele se aproximou de mim, aquelas conversas que tem, né, o pregador com os ouvintes depois do sermão. Ele disse: pastor, ore pelo meu casamento. Claro, meu irmão, vim aqui para isso. A minha esposa não é como eu pensei que ela fosse. Acontece às vezes. Olha o que o homem falou. Eu queria chegar em casa. Irmãos, isso é sério, tá? Eu queria chegar em casa e abrir as portas. E a minha mulher já está me esperando, dizendo: meu rei chegou, meu rei chegou, meu rei chegou. Eu queria que ela tirasse o meu sapato, arrancasse a minha meia e dissesse: meu rei quer comer alguma coisa? Meu rei está satisfeito? Ah, pastor, como eu imaginava que ao casar eu seria um rei. Eu imaginava que ela ia ligar o chuveiro quente, e eu iria para debaixo do chuveiro quente, e ela pegaria a minha toalha, dizendo: meu rei, está bom banho, meu rei. Desse jeito: meu rei, está bom banho. Mas eu chego lá em casa, pastor, e não tem essa história de meu rei chegou. Eu fiquei preocupado por duas razões. A primeira, porque ele não entendeu nada do que eu preguei. E a segunda, que esse tipo de cônjuge que ele está esperando não existe. Você tem que organizar suas expectativas, irmão. Você tem que ter um casamento saudável. A senhora tem que tratar bem o seu marido. O senhor tem que tratar bem a sua senhora. Agora, vamos colocar a cabeça no lugar, né, minha gente? Meu rei chegou. Isso é o que? A monarquia do amor? É o que? Um trono agora? Vamos botar um trono. Sente no trono, meu marido. Isso não existe, irmão. Fica com raiva de mim não, meu senhor. Isso não existe. Você não vai chegar em casa e vai encontrar uma pessoa dizendo: meu rei chegou. Você não é rei. Ah, eu queria que ela tirasse o meu sapato, que ela tirasse a minha meia. Só faltou falar que beijasse o meu pé fedido.
Jesus está nos ensinando a organizar, inclusive, as nossas expectativas. Tem gente que coloca no outro uma expectativa, gente que não funciona. O marido tem que honrar a esposa tem que honrar o marido, nós cremos nisso. Nós cremos no que diz a Bíblia Sagrada, o marido é a cabeça da família, nós cremos nisso tudo. Agora, é organizar a expectativa. Eu não sei se você vai conhecer na vida, você que é solteiro, e vai casar com uma senhora que está esperando casar para dizer que meu rei chegou. Assim, com toda a sinceridade. Meu amor, né? Meu amor, meu rei chegou. Eu acho que essa pessoa não existe, irmão. E talvez se existisse, precisava ser internada. Porque não é assim que a vida funciona. Um casamento não é a monarquia de uma vassala e de um senhor. E nem de um vassalo e de uma senhora. É harmonia, é cumplicidade, é a liderança do marido, é o amor da esposa, é o cuidado recíproco, é a fidelidade mútua. Não queiram saber o que eu respondi para aquele homem. Porque quando você é convidado para pregar na igreja dos outros, você precisa ser absolutamente educado. E me faltaram as palavras. Eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, vamos orar. Me faltaram palavras, irmão. Porque a mente da gente é má. Eu já estava imaginando eu chegando em casa e minha mulher falando: meu rei chegou, pegando meu sapato, arrancando a minha meia. Olha o rei, olha o rei. Eu falei assim: ô irmão, vamos orar. E sabe, né? A vida tem uns contornos meio difíceis. Precisamos de organização. Quem tem um encontro com Jesus aprende a ser gente organizada. Organiza as expectativas, organiza a casa, organiza a família. Também as esposas não vão pensar que nós, os maridos, somos super-heróis. Não, a gente erra, a gente não é super-homem. A gente é gente, pessoa. Pessoa. Casamento é a união de duas pessoas imperfeitas. Num elo perfeito, segundo Colossenses 3,14, é o amor. Então a gente ajusta as nossas expectativas para não sofrer. A gente ajusta as nossas expectativas para ter longevidade na vida conjugal, no trabalho. Tem gente que não produz porque está esperando o reconhecimento do chefe. Você já imaginou? Você chegar na sua repartição e o seu chefe está lá te esperando? O rei chegou, o rei chegou. Não tem isso não, irmão. Quem muito quer honra nessa vida não merece ser honrado. Organize as suas expectativas, organize o seu coração, organize a sua mente, organize os seus problemas. Às vezes, não dá para nós resolvermos toda a demanda, todas as complexidades da nossa vida de uma vez só. Às vezes não dá para a gente resolver todas as esferas da nossa vida de uma vez só. A gente separa de 50 e 50. Ó. Esse ano nós vamos dar um gás aqui na nossa vida financeira. Nós estamos gastando muito. Vamos dar um jeito, vamos arrumar outra renda, vamos pedir a misericórdia de Deus. Agora nós vamos cuidar da saúde, vamos fazer uns exames, vamos marcar um médico, vamos cuidar do corpo. Agora a gente vai dar uma atenção especial, muito especial para os nossos filhos. Vamos ter tempo de qualidade. Agora nós vamos resolver a nossa vida com a igreja. Vamos frequentar uma igreja, vamos procurar uma igreja, vamos se integrar na igreja. Se você for fazer tudo isso de vez, você não vai dar conta. Então divide de 50 e 50. Quem tem um encontro com Jesus aprende a ser organizado. Jesus não quer a exaustão de ninguém. Jesus não quer ninguém em colapso. Jesus não quer ninguém sobressaltado. Vinde a mim, disse ele, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso e eu sou humilde de coração. Jesus tem uma vida de leveza para você. Você deve honrar o seu marido. Você deve amar o seu marido, respeitar. Se a linguagem de amor dele é palavra de afirmação, diga coisas maravilhosas para ele, impulsione esse homem para frente e vice-versa. Cuide dessa mulher como Cristo amou a igreja. Faça ela saber que você está disposto a entrar na frente de uma bala pela integridade física e moral dela.
Alinhar as expectativas. Alinhar as expectativas, liderança, submissão, amor, carinho, cuidado, estar debaixo de uma mesma missão, famílias funcionais, famílias coerentes, casamentos equilibrados, fidelidade. Não apenas não ir para um leito com outra pessoa, que é uma devassidão completa, mas ter respeito na direção do seu olhar, domesticar a sua visão, olhar para aquilo que é seu, funcionalidade. Que Deus derrame saúde conjugal sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Organizar a vida, organizar as expectativas, nutrir as expectativas, entender que o outro é falho, entender que de vez em quando na vida nós precisamos perdoar, de vez em quando na vida nós precisamos pedir perdão. E é assim que a gente segue. Mas em último lugar, verso 16, quem tem um encontro com Jesus, aprende a ser grato. Diz o verso 16 que ele tomou 5 pães e 2 peixes. Ele ergueu os olhos para o céu e ele abençoou. O sentido de abençoar aqui, João interpreta bem no capítulo 6, ele deu graças. Ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. 5 pães e 2 peixes, que Jesus ergue aos céus, coloca sobre o mercado divino, dá graças. E aquele povo está vendo Jesus dando graças pelo pão, Jesus dando graças pelo peixe, e aquilo que parecia pouco, aquilo que parecia insuficiente, se transforma em algo maravilhoso, em algo capaz de alimentar uma multidão. Quem tem um encontro com Jesus, aprende a ser grato. Quer saber de uma coisa? Não existe mais espaço nesse mundo para os reclamões, para os claudicantes, para os ásperos, para os assassinos com palavras. Tem gente que para virar um assassino utiliza revólver, faca, punhal. Tem gente que se faz assassino com a língua, destruindo reputação, destruindo as emoções alheias, levando à frente conversas malditas. Não existe mais espaço nesse mundo para os reclamões. Deus está atrás de gente grata. Gratidão é virtude de nobreza. Gente grata é gente nobre. Nobre não é o rico. Nobre não é o que tem um sobrenome importante. Nobre não é aquele que é da hierarquia real. Nobre não é o da realeza. Nobre é quem é grato. Gratidão tem um bom perfume. A minha oração nessa noite é que a sua casa seja um ambiente de gratidão. Um lugar para onde você tenha vontade de voltar no final do dia. Que coisa boa, eu estou voltando para casa. Depois de um dia cansativo. Voltando para o convívio. Gratidão, preencha a sua vida de gratidão. Anota no seu coração um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual. Quanto mais você reclama, menos Deus faz. Quanto mais você agradece, mais Deus faz. Seja grato. Gratidão. Seja um impulsionador de pessoas e não um destruidor de sonhos. No final de Atos capítulo 4, nos é apresentado o José da Consolação, o Barnabé. E diz o texto sagrado que ele era, segundo a Nova Versão Internacional, um encorajador. Encorajador. Eu quero te encorajar a ser esse tipo de gente que encoraje as pessoas, que dê ânimo para as pessoas, que consiga enxergar as coisas boas. Quando o evangelho começou a ser pregado entre os gregos, entre os cipriotas e os sirineus, a igreja de Antioquia envia Barnabé para ver como é que estava a qualidade do evangelho pregado. E todos imaginavam que Barnabé estaria numa postura de fiscal, observando os dogmas, observando as diretrizes religiosas. Mas diz Atos dos Apóstolos que quando Barnabé chega lá e vê os gregos se convertendo, ele viu a graça do Senhor. Sabe por que ele viu a graça do Senhor? Porque ele tinha graça nos seus olhos. Só enxerga a graça de Deus quem tem graça no olho. A minha oração é que Deus coloque graça nos meus olhos, para que eu veja a graça até onde aparentemente não tem. Onde você diz que é fim, Deus diz que é começo. Onde você diz que não tem mais jeito, Deus vê restauração. Onde você vê fundo do poço, Deus vê te reerguendo, te sustentando, colocando novos sonhos e projetos no seu coração. Nós somos o povo do encorajamento.
Claro. E ninguém aqui pode questionar o púlpito dessa igreja que nós não exortamos. Não, nós exortamos. Aliás, nós estamos aqui há muitos domingos falando de encontros com Jesus, porque aqui nós cremos em Jesus. Nós sabemos que a salvação é por Jesus, que Jesus é pauta para ser pregada sempre, que nós devemos falar de Jesus, amar Jesus, transpirar Jesus, adorar Jesus. Mas por mais que às vezes você precise ser confrontado, e eu também, por mais que às vezes palavras duras tenham que vir do altar do Senhor para o seu coração, nós também precisamos de encorajamento. Eu não estou falando de autoajuda, eu estou falando de ajuda do alto, encorajamento. Para você enfrentar a sua semana sabendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Para você enfrentar a sua semana sabendo que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Para você enfrentar a sua semana sabendo que agindo Deus ninguém pode impedir. Para você enfrentar a sua semana sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que você já pediu ou pensou. Que os maiores dos seus sonhos são pequenos diante do poder de Deus. Que Deus tem sim o melhor para a sua vida, o melhor para o seu casamento, o melhor para a sua família, e o melhor de Deus é Jesus, e Jesus está aqui no meio de nós. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para reavivar o seu coração desanimado. Talvez você chegou aqui essa noite desanimado com a igreja, há tempos que não aparece aqui, vamos ver o que está acontecendo lá. Deixa eu dizer uma coisa, se o Espírito Santo tocar no seu coração nessa noite, se reanime no Senhor. Um pastor deu uma oportunidade para um irmão ir no púlpito, para dar uma palavra para a igreja. Aí o rapaz subiu. Olhou para a congregação, um pouco tímido, e disse: meus irmãos, nessa noite eu quero te apresentar 3 tias. O pastor já olhou, meu Deus, veio falar da família dele. 3 tias. Aí ele começou: te alegra, te anima e te aquieta. Te alegra, te anima e te aquieta. As 3 tias que eu quero apresentar para você, eu achei isso extraordinário, meu irmão. Eu acrescentaria a 4ª, te apruma, toma um jeito na sua vida. Te apruma, olha para cima. Te apruma, meu irmão. Deus tem sonhos para você, não entrega os pontos não. Te apruma. Não é hora de você desistir da sua casa, dos seus negócios, dos seus projetos. Se não deu certo aqui, tenta de novo. Se não deu certo desse jeito, corrija a rota e tenta de outro jeito. Te apruma. Então são 4 tias. Te alegra, te anima, te aquieta e te apruma. Até agora eu não estou acreditando que eu falei isso. Eu estou querendo te encorajar nessa noite. Eu vim aqui nessa noite para trazer uma palavra de encorajamento. Quem tem um encontro com Jesus sai encorajado. Você não veio para um velório. Isso aqui não é um culto fúnebre. Você não veio celebrar a morte. Se você escolheu esse templo nessa noite, você veio celebrar a vida. Você veio celebrar o autor da vida. Você veio celebrar a restauração que há no nome de Jesus. Você veio celebrar o Rei dos Reis que está aqui. E o Rei dos Reis diz para você o seguinte: seja encorajado. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja encorajado, meu irmão. Saia daqui para vencer as lutas da sua semana no poder do Espírito Santo. Saia daqui não para ter medo dos demônios, mas para ser temido pelos demônios. Saia daqui não para ter uma vida apequenada, insossa, medíocre, inerte. Saia daqui para organizar suas expectativas e saber que os filhos de Deus são alvos de promessas santas, e você pode se alegrar no Senhor, você pode adorar o Senhor, e o deserto que Deus permite que nós venhamos a enfrentar não vai ser a nossa cova, vai ser a nossa pedagoga. Nós sairemos do deserto reaprumados, nós sairemos do deserto com novos aprendizados, nós sairemos do deserto prontos para recomeçar tantas quantas vezes forem precisas. A história está cheia de
homens e mulheres que faliram várias vezes até acertarem. Você olha hoje na TV os grandes milionários desse mundo, e você quer ter a vida deles às vezes. Você é força de expressão, sei que você não quer. Mas muitos deles quebraram várias vezes, erraram várias vezes, foram trapaceados várias vezes, mas não pararam. Deus nunca prometeu que você teria uma imunidade a gente ruim, ou que todos os seus projetos iam ser igual um reloginho. Mas Ele prometeu estar com você o tempo todo. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, é tempo de ser encorajado pelo Senhor. Fernando Pessoa certa vez disse: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Sonhe, sonhe grande, porque você tem um Deus grande. Permita sonhar, sonhe em avançar, meu irmão. Existe uma diferença muito grande entre ganância e ambição. Não é para você ser um ganancioso, é para você ambicionar as coisas que são do alto. Deus tem vida abundante para você. Deus tem bênçãos reservadas para você. A provisão de Deus pode alcançar a sua vida. Bem, quem encontra Jesus, quem tem um encontro com Ele, verso 12, façamos uma pequena revisão, já vou encerrar. Quem tem um encontro com Jesus, encontra a solução certa. A solução certa não é a dos discípulos que disseram: despede a multidão. A solução certa é a de Jesus que disse: vamos alimentar esse povo. Quem tem um encontro com Jesus, final do verso 12, faz do deserto uma escola e não uma cova. Quem tem um encontro com Jesus, verso 14, aprende a ser organizado, organiza a vida. Quem tem um encontro com Jesus é encorajado pela gratidão. Eu te convido nessa noite a ter um encontro com Jesus.